infiltrativas, bloqueio de nervo, infiltrativas com bloqueio de nervo e bloqueio de nervo com outras combinações. O gráfico mostra o percentual das anestesias. Infiltrativas e outras técnicas foram 73,13%, bloqueio de nervo 25%, infiltrativas 0,33% e infiltrativas com bloqueio de nervo 0,77%. Na anestesia infiltrativa, a quantidade de anestésico foi de 1,2 ml e no bloqueio de nervo foi usado 1,5 ml de anestésico. Em 96% dos casos, apenas uma injeção anestésica foi suficiente para iniciar o tratamento. Com 84%, apenas uma injeção, o tratamento foi concluído com sucesso. Em 34 casos, foi necessária uma segunda injeção antes de iniciar o tratamento, principalmente nos de infiltração. Em 108 casos, uma segunda injeção foi feita durante o tratamento. E essa segunda injeção foi feita em média 48 minutos após iniciado o tratamento. O resumo da eficácia anestésica é demonstrado na figura 4. A figura 5 mostra que tipo de tratamento e que técnica foi utilizada. Um tempo médio de 7 minutos foi observado para atingir a eficácia da anestesia local. Após a infiltração, a duração média da anestesia nos tecidos moles foi de 147 minutos. O paciente com duração de 11 horas e 40 minutos é suspeito de falha no metabolismo, de falha nos anestésicos locais, mas ainda não foi testado. Após o bloqueio nervoso, a duração média foi de 137 minutos. O tratamento dos pacientes com apenas uma injeção inicial levou em média 50 minutos. O tempo total de tratamento desses pacientes somaram quase 70 minutos. Em 15 casos, os efeitos colaterais indesejados foram observados. Eles podem ser separados como sintomas inespecíficos, que são dor de cabeça, tremores e tonturas, e sintomas específicos, que é a sensação de zumbido atrás da cabeça, e sintomas locais, que é dor no dente, trismo, dor na mandíbula e sangramentos. Apenas em 5 casos precisou de intervenção médica e medicinais. Agora vamos para a discussão do artigo. Em vários países europeus, o cloridrato de articaína é o anestésico local mais utilizado na odontologia. A duração real da anestesia obtida varia com o local anestesiado, sua concentração, o tipo, o local da injeção, bem como a concentração do vasoconstritor. A vasoconstrição influencia na duração e na intensidade do bloqueio sensorial ao retardar a absorção do anestésico local no local da injeção. E a adrenalina causa vasoconstrição, estimulando alfa-1 e alfa-2 ligados à membrana receptores nas células do músculo liso vascular. Uma redução da concentração de epinefrina pode minimizar os efeitos, encurtam a duração da anestesia e adaptam o agente anestésico às necessidades do médico e do paciente. Estudamos o efeito da anestesia pulpar, com 4% de articaína em diferentes concentrações de epinefrina, e entre outros 1 para 400 mil em um grupo menor de voluntários saudáveis sem tratamentos odontológicos. Eles concluíram que a redução na concentração de epinefrina reduziu apenas ligeiramente seus efeitos, mas não o excluiu. Em contrapartida, a solução de articaína sem epinefrina não pode induzir uma anestesia pulpar relevante. Para o melhor de nossos conhecimentos, a articaína 4% com epinefrina na diluição, 1 para 400 mil sem estudos clínicos sobre eficácia e segurança no tratamento odontológico foram publicados. Para responder a pergunta sobre quanto epinefrina é necessária na anestesia local, em diversos estudos as diluições de 1 para 100 mil e 1 para 200 mil foram comparadas. A eficácia anestésica e a duração média da anestesia foram semelhantes nos dois casos. Formulações contendo epinefrina, enquanto em indivíduos que receberam uma formulação sem epinefrina, a taxa de sucesso da anestesia profunda foi significativamente menor. E não foi possível avaliar uma diferença da anestesia pulpar entre a articaína 4% em soluções com diferentes concentrações de epinefrina.
A anestesia vestíbulo-palatal bucal, uma técnica mais eficaz anestésica, poderia ser estudada para a articaína 4% com epinefrina 1 por 100 mil, em comparação com a epinefrina 1 por 200 mil. As taxas de sucesso em ensaios clínicos experimentais de Moore, com 4% de articaína e epinefrina 1 por 100 mil e 1 por 200 mil, foram 95,2% e 93,5% respectivamente após a infiltração maxilar. Por motivos técnicos, a taxa de sucesso do bloqueio alveolar inferior é menor. Neste estudo, 47,6% e 54,8% respectivamente. Em nosso estudo, infiltração foi a técnica predominante. Mostrou um nível mais alto de anestesia completa do que o bloqueio do nervo. Esse pode ser devido à taxa de falência do nervo alveolar inferior, bloqueio principalmente devido à inervação acessória e variabilidade. Comparado a esses números e outros estudos que medem a taxa de sucesso da anestesia local odontológica, a eficácia geral da anestesia com uma única injeção de 4% de articaína 1 por 400 mil, epinefrina, de 96,3% é alta. A duração de anestesia pulpar não foi testada separadamente, mas a média de duração foi de 50 minutos nos tratamentos dolorosos, sugeridos em alguns aspectos uma contagem para anestesia pulpar adequada. Em 108 pacientes, uma segunda injeção teve que ser feita após um tempo médio de 48 minutos. Os resultados do estudo clínico experimental de Moore mostrou uma duração de anestesia pulpar de 45 minutos, respectivamente, e 41 minutos após infiltração e 51 minutos após bloqueio alveolar inferior. Isso significa uma diminuição da duração de anestesia devido à redução da concentração de epinefrina, mas ainda há tempo suficiente para a rotina de tratamentos odontológicos que dura menos de 30 minutos. Assim, a duração da anestesia dos tecidos moles após 4% de articaína, 1 para 400 mil com epinefrina, foi mais curta, como visto em outros estudos com maiores concentrações de epinefrina. A quantidade de anestésico local necessária, em média de 1,3 ml, está de acordo com a literatura. Em contraste com os benefícios da anestesia local, o uso de epinefrina vasoconstritora leva a efeitos sistêmicos. Para a articaína, com concentrações mais altas de epinefrina, foram relatados efeitos adversos mais frequentes. Em um estudo mostrou a relação entre a quantidade da concentração de epinefrina utilizada e o número de complicações específicas. A solução de articaína 4% com epinefrina 1 por 100 mil levou a uma taxa de incidência de 6,1% e a solução 1 por 200 mil de 3,1%. No estudo recente, a frequência de efeitos colaterais após 4% de articaína com epinefrina foi de 1,7%, 15 pessoas no total. Isso significa mais uma redução, devido à concentração reduzida de epinefrina. As complicações mais frequentes observadas foram transitórias na natureza e não requerem tratamento. Como apenas em 9 casos a causalidade do anestésico local foi fortemente assumida, a taxa de incidência para a droga foi apenas de 1%. Um caso de dormência prolongada do palato e da bochecha esquerda por aproximadamente 4 meses após a injeção no forame palatino foi a mais grave do evento, mas não exigiu um tratamento adicional específico, além de cuidar do paciente e convidá-lo para uma recordação periódica. Nossa explicação para essa incidência é uma penetração da cânula e do anestésico local na fossa ptérigo-palatina. Os resultados mostram uma boa tolerabilidade da droga mesmo em pacientes clinicamente comprometidos. Pode-se avaliar que a articaína 4%, 1 por 400 mil, formulação de epinefrina, é um medicamento seguro e anestésico local eficaz na rotina odontológica de curta duração. Os resultados indicam que uma concentração mais baixa de epinefrina em combinação com a articaína 4% leva a uma alta taxa de sucesso de eficácia.
E a duração da anestesia dos tecidos moles é reduzida especialmente quando a anestesia infiltrativa é usada. Os pacientes podem se beneficiar de uma dormência mais curta e a taxa de incidência dos eventos adversos relatados é baixa e reflete boa tolerabilidade da solução.